Olá, estamos aqui em mais uma edição do nosso Podcast Log, essa é a 7ª edição do programa, e hoje eu tenho a missão difícil de substituir André Romero e Ana Karina, nossos âncoras aqui do podcast. Vou dar o meu máximo aqui, estou muito bem acompanhado, então acho que vou conseguir cumprir essa missão. Como eu disse, é a 7ª edição do podcast. Para você que está nos vendo agora, faça aquele triple C, né? Comente, curta, compartilhe, leve esse conteúdo para sua rede de profissionais, para sua rede de amigos aí da logística, para eles terem acesso aqui a histórias fantásticas, a cases incríveis, para saber quem são esses profissionais que tocam grandes operações, histórias aqui que realmente marcam. E você passa a ver o mercado por outro ângulo, passa a ver o profissional de outro jeito. Além da gente estar incentivando também as novas gerações, esses novos talentos, a virem para a logística, que é uma área fantástica. E sem mais delongas, não vamos enrolar muito, porque eu estou sozinho aqui no podcast, estou sem meus companheiros. De produtor, eu vim para parar aqui na mesa hoje, no comando da mesa. Vamos às apresentações. Estamos aqui do meu lado esquerdo, direito de vocês, com o Luiz Cláudio Martão, pouquíssimo conhecido. O Martão está aí há 30 anos no mercado, né? O Martão que é um profissional de renome, né? A carreira foi desenvolvida nas empresas nacionais e multinacionais dos segmentos de varejo, operador logístico, transporte, e-commerce, educacional, referência aí da C&A, Dia Brasil, Somos Educação e Penske. Formado em administração de empresas, pós-graduado em MBA em logística e desde 2003 cofundador da Ilog Inteligência e Logística. Esse é o Luiz Martão. Tudo bem, Martão? Robert, como eu chamo você, né? Eu te chamo de Robert. Cara, para mim é uma alegria mesmo estar aqui, né? E muito obrigado pelo convite. Imagina, né? nós que agradecemos. Podcast Log aqui. E que a gente é hoje um dia bacana mesmo aqui, de muito conteúdo, de troca de informação. E obrigado aí, né? Realmente é muito bom a gente poder falar de logística, falar um pouco da gente e até que as pessoas enxerguem que nós somos pessoas, né? Exatamente. Isso é muito bom. Exatamente. Obrigado aí. O nosso objetivo aqui no Podcast Log é realmente dar uma humanizada na logística, né? Hoje você fala muito de processo, muito de mercado, mas esquece quem está atrás das operações. Como eu comentei ainda há pouco, quando dá certo, a marca é fantástica. Quando dá errado, você começa a apontar nomes e não é assim que funciona. Do meu lado aqui, do meu outro lado, grande Ivan Rocha, técnico de processos industriais, também atua como desenvolvimento logístico da Scania, é formado em gestão de qualidade e tecnologia, em controle de qualidade, responsável pelo alinhamento entre as áreas de negócio e tecnologia da informação e auxilia na arquitetura de plano estratégico. Isso é importantíssimo, Ivan. Olha a responsabilidade. Plano estratégico na área de relacionamento, de projetar crescimento e futuro da companhia. Nós estamos falando da Scania, senhoras e senhores. Da Scania, não é qualquer companhia, não, é Scania. Né, para a logística, desenvolve soluções tecnológicas que auxiliam na tomada de decisão no mercado. Grande Ivan, seja bem-vindo ao Podcast Log. Obrigado. Eu ouvi ele falar, do Martão falar Robert, eu falei, quem que é esse cara? É verdade. É David Roberto, né? David Roberto, painel logístico. Mas é tanto tempo que uns conhecem como David, outros como Roberto, eu já consegui simular os dois na minha cabeça, negócio meio doido, mas é Bob, é Rob. Para ficar mais chique, fica tudo. David Robert. Robert, exatamente. Exatamente. Figurinha carimbada já. Mas o cliente que manda, chama do que você quiser, pô, fica tranquilo. Mas eu quero agradecer também o convite, né, de participar também desse podcast. Para mim é algo muito novo, porque a minha vivência profissional é sempre dentro das quatro paredes, nunca saí para fora assim das quatro paredes, sempre vivi dentro do processo ali, naquele mundinho. Então agora que eu estou tendo a oportunidade de estar participando de alguns eventos aí fora também, envolvido com tecnologia. Então para mim é bem algo novo e para mim está sendo uma experiência muito gratificante. Poder também compartilhar a nossa vivência também dentro daquelas quatro paredes ali, que é um mundinho muitas vezes fechado, mas a gente vê que tem... a gente vê os reflexos fora também disso e é muito interessante. Então, para mim vai ser muito bom esse bate-papo, essa troca de experiência. É um prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo. Essa que é a 7ª edição do Podcast Log. Claro, sempre agradecer aos nossos apoiadores, Grupo GPS, Visão Logística, Logs Logística, Combilift, Biswanger, W3 e Softrack. Essas empresas acreditam no nosso potencial, acreditam no nosso trabalho, estavam conosco no jantar de lançamento do Podcast Log, que foi muito legal. Enfim, e vamos em frente. Martão, vamos começar contigo aí, cara. Para deixar o Ivan mais relaxado, respirando um pouquinho, né? Estreando aí no podcast.
Me fala um pouquinho quem é Luiz Cláudio O Martão. Essa Família. foi boa, Poxa, você veio da onde? Como é que você começou? Antes de entrar naquelas partes chatas de tecnologia, mercado e tudo mais. Não, Robert, é assim, né? Eu sou casado com a Regina, que me aguenta há 37 anos. Grande Regina, merece um busto. Merece um busto na porta de casa. Não, é força. Aí, boa. Força não que vai acabar contigo, melhor não. Pede paciência, força não, que é complicado. Nosso casamento tem a Isabela, né? Isabela, minha filha. Por uma consequência da vida, hoje trabalho também com logística, tá? Bacana. Mas não foi influência do pai, não. Acho que não sei. Os caminhos seguidos, tá na Ambev, tá trilhando esse Só um caminho. pouquinho. Eu falo pra você, pelos anos que eu te conheço, é difícil ser teu filho ou tua filha, amigo, ver tua trajetória e não querer seguir igual. Desculpa, hein? Desculpa. Acho que é bem por aí. E, né, essa é minha família. Tem também meu pequeno menino, o meu pequeno cachorro, né? Boa. Que é o xodó da casa, então faz parte da família, não tem jeito hoje. Cara, e assim, né? Quem me conhece, eu gosto de pedalar, eu gosto mesmo de pedalar e fazer cruzadinha. Eu gosto de cruzadinha e cripto, né? Aquelas coisas. Eu ainda consigo comprar, se busco para comprar. É um pouco do que eu gosto de fazer, né? Um pouco da minha história, trajetória. Eu comecei, assim, na logística veio na minha vida, não foi porque eu escolhi, não. Na verdade, naquela época, ainda garoto, surgiu uma oportunidade do Senai, né? Senai que é maravilhoso, né? Senai, fantástico. quero até mandar um abraço pro Senai Morvan Figueiredo e os outros Senais do Brasil inteiro, nossos parceiros aí. Cara, uma instituição fantástica. Aí tinha uma oportunidade, uma transportadora, de fazer mecânica de autos. E assim, eu tinha várias opções, mas aqui era só essa. E aí eu comecei com mecânica de autos, depois eu fiz motores diesel, e fiz bomba injetora no Senai, eu fui fazendo, né? E depois fui trabalhar em transporte. Então ali eu comecei a gostar, sabe? Assim, eu me pergunto se realmente hoje não sei se eu escolhi gostar, eu gostei. E aí então eu comecei a trabalhar no transporte, mais na parte de manutenção de frota. E aí eu comecei a minha carreira. E aí eu lá era muito jovem ainda, né? Você enfrentava sempre a dificuldade de ser mais jovem. Mas eu gostei tanto que eu mandava carta para as empresas, falei assim, se você tiver a oportunidade de um curso, né, eu vou nas minhas férias, eu falo com o dono da empresa, eu vou nas minhas férias, não tem problema nenhum. E eu fiz vários cursos nas minhas férias, cara. Às vezes viajar, não tinha dinheiro mesmo. Cara, te interrompendo rápido, isso é o que falta na juventude hoje, né? Imagina você vai para um jovem, fazer um curso no sábado de sol, né? Você não vai para a praia, você vai fazer um... O cara quer te matar. O cara quer te matar. Cara, e assim, aí eu fui, né? Fiz vários cursos. Os caras mandavam carta, porque naquela época não tinha e-mail, não tinha nada, né? Mandava uma carta e falava, olha, eu tenho interesse. Me mandavam manuais, eu lia. Cara, porque eu realmente me apaixonei, né? Minha vida eu comecei no transporte, eu amo transporte, eu amo logística como um todo, mas o transporte tem um carinho especial, porque foi lá que eu comecei e lá que eu me desenvolvi. Isso é um pouco do meu começo, depois a gente vai contar o resto. Muito bom, aí, muito bom. Só pra... Segura aí que é pro Ivan não ficar, né? Se sentir ameaçar, puta, o cara tá falando pra caramba, eu tô estreando aqui hoje, né? E, e quem que é Ivan Rocha, cara? Esse cara é responsável por toda a estratégia da Scania, mas quem é o Ivan Rocha? Né? Família, filhos, cachorro, cara, quem é você? Tá, o meu nome é Ivan Rocha da Silva, eu tenho 12 irmãos, né? 12 irmãos? Quando eu falo isso, o pessoal até se assusta, fala, meu... Os filhos de Francisco. Então nós somos em 12, né? Então eu sou o mais novo, tem minha irmã também mais nova que eu, mas nós dois somos os mais novos, né? Você sabe que o meu é metade, eu tenho 6. 6? Ganhei. Tá vendo? Já tá com mais bagagem que o Martão já, ó. Já tá com... Eu comecei a estudar um pouquinho tarde também, eu comecei a estudar depois que eu casei, né? Então hoje eu casei com 24 anos, bem novo, né? Então hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, meu filho mais novo, minha filha mais nova tem 15 anos, né? E tem um filho com 18, né? Então só estudando hoje a princípio, né? Mas eu comecei a estudar bem tarde, depois que eu casei, que eu comecei a procurar mesmo a estudar. Acho que depois que vem as grandes responsabilidades, a gente começa a se mexer, né? Então também participei pelo Senai, também fiz alguns cursos no Senai. O Senai é maravilhoso. Né?
E depois fui para a parte de curso superior, né? Aí me formei, fiz um ano de processo de produção e depois fui para a área de qualidade, né? Onde eu ingressei e acabei me formando mesmo. Né? Fiz também parte de alguns cursos na área de auditoria, né? Então tenho a auditoria ISO 9001, né? E algumas certificações. Nossa, aí. Isso que eu não veio o tal da ISO aí. Eu lembro que eu estava no IMAN na época, pelo amor de Deus. Acabei não trabalhando nessa área, focando nessa área como auditor, mas eu fiz algumas especializações nessa área também. E eu caí também na logística meio de por acaso também, né? Eu iniciei na Scania em 2009, na área de montagem, né? Trabalhei durante um bom tempo na área de montagem, montando caminhões ali. E aí, depois de um certo tempo lá na montagem, houve uma crise, porque as montadoras passam por crise todos os anos, né? Todos os anos a gente sabe que tem uma certa crise dentro das montadoras. E aí, dentro dessa crise, começou a surgir... o pessoal de contrato começou a migrar, sair da Scania e aí as áreas internas estavam precisando de mão de obra e começaram a mover as pessoas de área e eu fui parar na logística. Caramba. Então parei na logística em 2017, mais ou menos, e na logística eu consegui me encontrar lá e aí... Desde 2017 aí tô nesse mundo aí de logística, apaixonado aí pela... Isso que eu ia falar agora, a logística é um segmento apaixonante, né? E o curioso, nós estamos no 7º episódio e os profissionais que passaram nos anteriores, nenhum escolheu logística, todos dizem que a logística os escolheram, né? E com vocês não foi diferente, e comigo também não foi diferente, né? A logística acho que me escolheu para seguir nesse rumo aí. E é bacana, é um segmento amplo, e você passa a conhecer detalhes que você não imaginava, que você via todo dia em mercado, em açougue, em parque de diversão, tudo é logística, né? Tudo tem um pedacinho de logística para movimentar, para fazer, para acontecer, para realizar. Isso é interessante. E é interessante que naquela época, né, não existia, o termo logística não existia. Não tinha. Era transporte e armazém. Armazém. Ou movimentação de materiais, né? Também, que era a nossa tal da intralogística aí. Sou dessa época aí. Eu tenho PPCP, layout, era... Não tinha, a gente nem faculdade de logística. Logística não era uma matéria. Não era uma matéria, exatamente. Não era uma matéria. Tanto que eu fiz administração e eu também comecei a estudar à tarde, porque quando terminei o antigo colegial, o ensino médio, também não tinha dinheiro. Então eu fui fazer minha faculdade com 24 anos, me formei com 28. Mas era muito mais difícil. Hoje essa juventude tem muito acesso. Não tinha Google, bolsa, né? Não tinha nada disso. Você tinha que ir na biblioteca. Hoje você vai no Google aí, dá 2 cliques. E tem essa tal da inteligência artificial aí, que pelo amor de Deus, né? Tá avançando. Você só pensa, já te responde. Então assim, ó, o jovem hoje que quer ingressar em qualquer mercado, no mercado de logística, ele tem acesso. A gente não tinha podcast. Exatamente. Exatamente. Não tinha webinars, não tinha nada que você pudesse falar assim, ó, vou consultar, vou entender o que vou procurar me informar. Você conseguia ir numa biblioteca. Só que não tinha um livro de logística. Não tinha. E o pior, você não tinha nem acesso a profissionais, como nós temos hoje aqui, 2 na minha frente aqui, top. Você não tinha acesso a nada dessas coisas, né? Não tinha. Você chegar num profissional daquela época lá, seja qual for a empresa, era uma coisa de louco. Você chegava perto, o cara chamava a polícia pra você. Não chegava. Né? Você não chegava. Tanto que você tinha nas empresas, tinha até 2 restaurantes. Isso. Uma da produção, outra da administração. É muito comum isso. Hoje é difícil pensar um negócio desse, né? Porque a empresa que pensar assim hoje não anda. Tá fadada ao fracasso, né? Não tem mais. Ou você tá junto e misturado literalmente, ou você tá fadado ao fracasso. É uma evolução. Isso é uma evolução fantástica na sociedade. Que se for muito bem aproveitado esses pontos, faz toda a diferença na vida profissional. Concordo. Do jovem, de quem está chegando, sabe? Concordo. É entender isso como oportunidade e olhar para a internet como uma ferramenta de crescimento. E não só ficar stalkeando a vida dos outros. Nem fala. E como é que vocês enxergam esse negócio hoje lá na Scania? Tá todo mundo junto, misturado. Eu sei que montadora tem todo um ritualzão para seguir. Como é que é na Scania lá? Dentro de montadora eu falo muito de padrão, né? Padrão, né? isso, aquilo Mas premium. uma coisa que eu percebo
É como eu falei, né? Eu vivo muito dentro das quatro paredes ali, né? Então eu conheço bem o que está lá dentro ali, né? Então o que eu percebo muito é assim, se investiram muito na área produtiva, se investiram muito nessas áreas e a logística foi ficando para trás. Agora nós estamos vivendo um tempo que os olhos se voltaram para a logística. Porque se perceberam que se a logística não evoluir da forma que os processos de montagem evoluiu, a gente não consegue mais avançar. É verdade. Então hoje eu percebo que, principalmente dentro da Scania, os olhos se voltaram para nós. E a gente está vendo que a tecnologia está entrando dentro do processo logístico, né? Não sei se o Martão tem visto isso, né? No dia a dia. E essa tecnologia está fazendo com que a logística comece a crescer e atender o nosso cliente, que é o nosso cliente interno, de uma forma com excelência, né? Mas você sabe, viu, Ivan, que isso é normal. No varejo era igual. O varejo leva para a loja. As lojas, há um grande investimento, né, para quem foi do varejo, em loja. O back office, que a gente chama, né, essa parte de trás, era pouco. Você tinha pouco investimento. 90% era para venda, focado na venda, na loja, tudo mais. E aí a logística foi ficando. Aí, de um tempo para cá, já até um pouco antes da pandemia, isso começou a mudar. A pandemia realmente acelerou. Foi um divisor de águas, né? Acelerou totalmente. Exatamente. Então você vê todas as grandes empresas. O que mais a gente ouve é tal empresa abriu um CD aqui, abriu um CD ali, exatamente, mudou aqui. Então isso é uma conquista, eu diria, né? No mercado. E a logística, pandemia, assunto que a gente se vira e volta na época, foi uma coisa surreal, né? Mas a logística na pandemia virou protagonista, né? A logística na pandemia virou protagonista. Foi o que segurou muitas pessoas, foi o que salvou muitos empregos e deu condição de pessoas continuarem ali a se agarrar em alguma coisa, ter fé, ter esperança em alguma coisa e acreditar que aquilo ia acabar e teria vida depois daquele troço, né? E potencializou o e-commerce gigantescamente. Muito. E o que a gente chama de omnichannel, né? Então, hoje em dia, né, até recentemente, né, eu vi uma frase que diz assim, né? A logística é o novo marketing do e-commerce. Exatamente. E com isso movimentou o varejo, onde você é especialista, e movimentou a parte de transporte, onde você atua bem, né? Exatamente. Porque se for ver antes da pandemia, 2019, quem que era o e-commerce? Se fala muito em marketplace, né? Para armazenar as coisas lá, deixar guardadinho. Quando virou a chave na pandemia, o marketplace que vinha bombando caiu, e o e-commerce, ninguém nem sabia que diabo que era aquilo, começou a disparar, porque até então... acho que não só vocês, como eu e quem está nos assistindo agora, dificilmente você colocaria seu cartão de crédito para comprar alguma coisa lá na internet. Era raro. Os sites confiáveis era raro. Salve lá a Amazon, né? Mercado Livre nem tanto naquela época lá, né? Um ou outro grande aí que você fala, não, eu já usei, pode usar que é bom, é confiável. Da pandemia para cá, eu lembro claramente uma das matérias que foi feita na Painel Logístico, que na pandemia, se eu não me engano, o número era coisa assim de 23 milhões de novos usuários de internet que passaram a usar, porque não tinha como sair de casa, e passaram a fazer compra na internet, no varejo, no e-commerce. O e-commerce cresceu em 2020 40%. Pois é. São números surreais. É claro que agora, depois passado, dá uma equilibrada, deu uma equilibrada, mas o e-commerce viu, né, que a logística é a diferencial, tanto que hoje todo mundo ou entrega no mesmo dia, no dia seguinte. Exatamente. E isso é o marketing da logística. Sim. Isso é um ganho fantástico, né? Porque a gente começa... Porque assim, né, no nosso tempo a gente ia na loja comprar porque a gente queria levar o produto embaixo do braço. Na hora, exatamente. Na hora, né? Tem que ser ali. A televisão nem cabia no carro. Mas você queria geladeira, então, pelo amor de Deus, né? Joga em cima lá e vai embora. O e-commerce entendeu isso. Falou assim, eu preciso dar essa mesma sensação para o cliente. Então, o que eu faço? Pode comprar na tua casa, eu te entrego no mesmo dia, no dia seguinte. Ou seja, ele dá para você essa sensação de que é a compra de impulso, e isso é fantástico. E você movimenta toda a cadeia. Baseado nisso, como é que vocês ficam lá com caminhões? Você acerca a Scania só caminhão pesado e tudo mais, mas também está envolvido com logística, também está auxiliando a parte de e-commerce, né? Você vê as carretonas do mercado. Foi propaganda para os nossos, né? Amazon, nada contra vocês, não, vocês são top, mas o Mercado Livre que é nosso, é nacional. Você vê aquelas carretonas Mercado Livre, aquelas carretonas rodando aqui Brasil afora. E eles têm, né? E como é que ficou lá para vocês? O agro. Fora o agro. O agro que... O movimento pesado, né? O agro é pop, é tech, é pesadaço. Como é que fica para a Scania atender toda essa demanda crescente de uma hora para outra?
A Scania, ela tem crescido muito, né? Agora está entrando na parte de sustentabilidade, né? E tem sido pioneira nisso e também tem sido referência nisso, né? Então, a gente está com caminhões aí biodiesel, entrando caminhões a gás, caminhão elétrico, né? Então, a gente está entrando pesado nessa área aí. E você vê que só tem crescido, né? E é como você falou, a gente trabalha mais com caminhão pesado, né? Então, o maior foco daí da Scania hoje é caminhões pesados, né? E focando bastante no agro lá. E focando bastante no agro. Cara, uma pergunta, a gente sempre que vem convidado aqui fala sobre a questão do elétrico. Eu não vou citar nomes por respeito à marca, que são nossos parceiros também, mas eu tenho visto muita gente reclamando do caminhão elétrico. Não só o caminhão, o carro elétrico como um todo, né? Eu não tenho nada contra, enfim, também não tenho carro elétrico, mas eu vejo muita gente falando, você sai de um lugar para ir até outro e o nosso trânsito aqui é surreal também, né? Então, acaba a carga do carro e os pontos de abastecimento são muito poucos. Eu vivenciei a época do gás, do GLP, não, carro a gás eu coloquei, cara, apanhei muito. Mas se não fosse o carro a gasolina também, eu estava morto. É que você tinha, ele era flex. Era flex, Hoje a questão do caminhão para entrega, mesmo sendo pesado para o agro e tudo mais, só elétrico, 100% elétrico. Hoje vocês conseguem ter essa dimensão para sair de um ponto, entregar lá e ir com calma e bem, e conseguir chegar para carregar e voltar? Como é que está funcionando esse negócio para vocês hoje? Então, eu não tenho muito conhecimento nessa área, mas o que eu posso te responder é o seguinte, eu lá dentro do setor logístico eu cuido de veículos autônomos. Então, o que eu percebo quando se trata... Você é o Tesla da Scania. Exatamente. O pessoal até usa essa brincadeira. Fala, eu já chamo o Ivan que ele é o Tesla. Que ele é o Elon Musk da Scania. Mas é brincadeira, estou aprendendo bastante lá. Então, o que eu percebo? Que o nosso país ainda não está preparado para isso, né? Também penso assim. Então, quando se fala de veículos autônomos, a gente tem vários veículos autônomos andando lá dentro que transportam as nossas peças de um ponto A para um ponto B. Mas a gente percebe que quando a gente foi começar a implementar esses veículos autônomos, a gente implementou simplesmente, mas não entendeu qual que era as complicações que a gente ia enfrentar quando você coloca um veículo andando sozinho pela fábrica. Então você tem toda uma preparação do ambiente para você receber esse tipo de equipamento. Não simplesmente largar ele andando lá e achar que ele vai andar de uma forma... Hoje uma das máximas do mercado logístico e vários outros mercados, o maior gargalo da logística hoje é o ser humano, é a mão de obra. Exatamente. Então, se para um ser humano já tem dificuldades, imagina para um carro autônomo que quem programa esse negócio é um ser humano que está cheio de defeito, com dificuldades daquela situação. Como é que você põe um carro autônomo para rodar, né? Exatamente. Não imaginando as dificuldades que ele vai ter. E um ser humano você consegue raciocinar, né, para sair dali. E um carro autônomo? Então, acredito que acontece a mesma coisa com o veículo elétrico, né? A gente não está, preparado ainda para isso. Não tem uma estrutura, de carro elétrico no guincho. Preparado para isso, né? O que a gente está vendo é um movimento mesmo, né? Quando agora que a gente fala, principalmente em ESG, né? Todo mundo está preocupado com isso, e a gente vê as ações nesse sentido, são interessantes, né? Agora, não dá para dizer que, né? Hoje em dia o cara tem 100 caminhões na frota, ele compra um elétrico e fala que já é SG. Exatamente. Tem isso também. É igual da hoje 4.0, né? O cara fez um negocinho, nós somos 4.0, não sabe nem o que é isso, né? Então, não. O problema do carro, dos veículos elétricos, né? Eu acho que, assim, eles têm o seu nicho de mercado. Eles têm, bastante. Acho que é o futuro, se preparar. Mas eles têm autonomia restrita. Tem uma sempre discussão o que vai ser das baterias, porque geralmente esses veículos têm aí mais da metade do seu custo é a bateria, e depois o que fazer com a bateria quando esse carro chegar ao seu fim. Então, tem uma série de questões que a gente não tem as respostas ainda. Exato. E a gente tem uma infraestrutura ruim mesmo. É o tempo que você falou do gás, né? Não é todo posto que tinha gás. Não é Você tinha que achar o posto certo. Você ia fazer uma viagem, você tem que fazer, deixa eu ver aqui quem tem gás no caminho para poder parar. E o gasto tinha uma autonomia menor. Então, a gente está vivendo um momento de aprendizado. Adaptação, muito aprendizado, adaptação. Exatamente, Robert. Então, assim, mas é uma tendência, eu acho que eu gosto bastante, na minha visão, do híbrido. Eu acho que o híbrido eu acho legal, aí sim. O híbrido tem uma questão bastante importante. A gente tem no Brasil uma coisa que só o Brasil tem, que é o carro a álcool. Exato. Que é um combustível um pouco mais barato. Né? E ele é um combustível renovável. Então, assim, existem fontes elétricas, os carros flex, que são típicos do Brasil.
a gente tem uma matriz bastante interessante e eu acho que as empresas entenderam e investiram nisso. Isso é muito bacana. Né? Eu acho que a gente tem um caminho bacana para seguir pela frente no transporte. Isso é muito bom. E questão de vocês no ESG, lá na Scania, como é que funciona isso lá? Vocês aplicam bastante ou não? Como eu te disse... Grandes montadoras, né? O meu mundinho é muito mais lá na parte entre tecnologia. Eu fico entre o processo e o pessoal de IT, né? Então eu faço esse meio campo aí, então, como analista de negócio. Vou mandar uma direto para você que é responsável pela estratégia da empresa. Como é que estão vindo as inovações da Scania? O que vocês pensam, projetam para os próximos anos aí? Porque muitos veem caminhão como caminhão, mas a Scania é uma baita marca, referência, junto com outra. A gente teve com a Volkswagen também, com o Fabião. E o que vocês pensam tecnologicamente? O que vem pela frente aí na Scania para encarar esse novo mercado, né? Porque pós-pandemia a gente entrou numa nova situação, um novo ciclo. O cliente passou a ficar muito mais exigente e mais inteligente, né? Porque o cara, quando vai te procurar, ele já sabe o que ele quer. Exatamente. De acessórios, tudo. Antigamente não. Você tinha que oferecer, sugerir. Hoje o cara já vai com tudo na manga já. O que vocês estão prevendo para frente de tecnologia? O que vem de novidade da Scania? A gente está com um novo painel agora, né? Então tem vários novos componentes que está entrando aí, agregando no caminhão, né? Então a gente está preparando a nossa fábrica para receber esses novos componentes, né? Então a logística tem crescido bastante, né? Para receber essas novas peças, a gente conseguir entregar para o nosso cliente, que é o nosso cliente interno, que é a montagem, né, em si, da forma precisa para eles, né? Então a Scania está investindo pesado nisso. Então hoje, para você ter uma ideia, dentro do processo logístico, a gente tem agora várias aplicações voltadas para o processo logístico, que antigamente a gente não tinha. Então hoje você vê o pessoal dentro dos armazéns, eles utilizando, ninguém mais usa a folha, né? Todo o processo de separação de peça, que a gente chama de picker, né? Todos os processos de separação de peça é tudo feita via tablets, aplicativos, né? A gente não usa mais folha, foi tudo digitalizado esse processo, né? E é uma tendência. É uma tendência muito grande disso, né? E aí a gente tinha também um processo que estava meio que esquecido, que era o pessoal do Factor, né? Online, o pessoal da separação ali, mas o Factor tinha ficado meio para trás. Aí hoje a Scania tem implementado bastante coisa também voltado para o pessoal do Factor. Então toda a tecnologia também está avançando para as empilhadeiras, né? Então a gente tem câmeras nas empilhadeiras. Bacana. Né? Isso é iniciativa de vocês mesmos. Vocês tiveram a iniciativa de fazer isso aí. Vocês implementaram o Voice lá também, a parte de Voice? Implementamos junto com o pessoal da CEAL, né? Legal. Quer mandar até um abraço para a Manuela, se ela estiver assistindo a gente aí. Com certeza estará. A Manuela, o pessoal que ajudou a gente a implementar lá, o Fernando, acho que o Martão conhece o Colette, né? E tem também acho que é Eros o nome dele, não sei se o Martão conhece. O Eros também, um cara fera também, ajudou a gente a implementar o sistema de voz. Olha a moral para essa CEAL. Tô sentindo falta sua aqui, CEAL. Exatamente. Tô sentindo falta Cobra sua eles aqui, aí para estar. Denise, cadê o patrocínio, Denise? Mas bacana isso. Você sabe que assim, é mais voltado a abastecimento de linha mesmo. Isso. Isso é fantástico. Assim, olha, a evolução que a gente vê nas linhas de montagem do passado para o futuro muda muita coisa. É impressionante. E a evolução no caminhão, eu estava ontem conversando com um amigo aí de muitos anos de transporte, né? E a gente estava tomando um café e a gente tá falando assim, o motorista de antigamente não é o motorista de hoje, porque o caminhão embarcou uma tecnologia pesado. Que é um negócio fantástico, né? Sensor de som. Então, os caras começaram. Ele avisa. Exatamente. Você tem câmera no caminhão, você conversa com o motorista. É isso mesmo. Entendeu? A tecnologia do caminhão, hoje, câmbio automático, né? Na época, muito mais gostoso dirigir um caminhão pesado que um carro, uma Mercedes, né? Mais gostoso e mais fácil. Mais fácil, com o dedo você gira ali. Cara. Então, assim, a evolução dos caminhões é um negócio fantástico. Eu acho assim. Do tempo que a gente o meu tempo era ainda o 141, 142, 142. Você tinha que apoiar o pé no painel para poder virar o caminhão. Exatamente. Então o que acontece? Você vê a evolução do caminhão, da gabine do caminhão, do conforto do motorista, ar-condicionado. Aquele tempo não tinha. Ele tinha um ventiladorzinho. Exatamente. Que ele colocava ainda. Exatamente. Então a gente vê a evolução do transporte, é fantástica, né? E eu vou além. Pode Não, mas a gente agora precisa trabalhar
né, a mão de obra, porque a gente vê que agora Exato. começa a faltar motorista, Exatamente. porque ninguém mais quer ser motorista de caminhão. Isso é uma coisa que vai ser Exatamente. olhar para o futuro. Mas sabe uma coisa que a gente tem acompanhado de perto, a Painel acompanha de perto e em todo evento que a gente faz, né? A Painel, como vocês sabem, somos responsáveis pelo maior workshop de logística itinerante do mercado, que é o Workshop de Logística, Soluções e Tendências. A gente preza muito e apoia muito essa questão da mulher na logística. E é impressionante a quantidade de mulher comandando essas naves, cara. Porque hoje o caminhão virou uma nave, né? Pegar a expressão popular da molecada aí de carrão, tem caminhão que é uma nave hoje em dia. E a mulherada ali, né, a maquiagem zona, tal, não perdeu seu charme, a sua vaidade, e pilotando umas naves. Pô, é incrível, fantástico. E melhor que muito marmanjo, hein? Melhor que muito marmanjo. Isso é uma coisa indiscutível, né? A mulher entrou realmente no transporte, que era um ambiente altamente machista. Sim, né? a logística como um todo, Como né? um todo, né? Como um como todo. transporte, mais ainda. Mais né? ainda, mais transporte. Não encontrava. Isso é mulher. Mesmo, né, uma operação que a gente está assistindo na empresa lá de consultoria, cara, várias mulheres na empilhadeira. Empilhadeira A gente também, vê exatamente. agora, isso é muito bacana. Porque, e é muito legal mesmo, porque a mulher ganhou seu espaço em ônibus, nos caminhões, nas Sim. empilhadeiras, que às vezes a gente pensa só na alta liderança, extremamente importante, mas também na operação, Muito. o crescimento da presença das mulheres. Vou te dar um exemplo aqui clássico, que eu sempre uso, exemplo clássico, uma empresa que eu sou fãzão, por essa mentalidade de ter mulheres na operação, é a Movicarga. Para quem não sabe, não sei se ainda continua até hoje, mas a Movicarga fazia toda a operação na Fórmula 1. Né? Contam histórias aí que quando começou essa coisa de mulher, que a dona Regina assumiu a empresa, começou a impulsionar mais a mulherada nas operações, em tudo, cargo de gestão, e pegaram a conta da Fórmula 1, na primeira Fórmula 1 o pessoal torceu o nariz. Ih, ó, vai cuidar com minhas coisas aí, não, isso é caro, não sei o que e tal. No ano seguinte, cadê minhas meninas? Se não tiver minhas meninas aí, ninguém põe a mão em nada, né? Aquela parafernália que custa uma fortuna. Hoje, acho que não continua, só elas que movimentam aquele troço, cara. Todo o espetáculo da Fórmula 1 que você vê no Brasil aqui, elas que movimentam tudo. E só mulher. Isso é de empilhadeira. De caminhão, você pega empresas como Jamef, Braspress. Cara, um monte de mulher comandando os caminhões, fazendo as entregas. E não é puxando o saco da mulherada, não. Quanto mais vai na logística, melhor. Mas elas têm um tato melhor com a qualidade do produto, da entrega de pessoas, né? O que a gente tem brigado muito aqui na Painel, e até vou ver se a gente consegue levar essa demanda para frente, é estruturar mais as estradas, falando de transporte, né? De alguma forma, levar algum projeto para Brasília para estruturar mais as estradas para transporte. Porque hoje você vê as paradas de caminhão, cara, não está preparado para receber mulher. Não está preparado. Você não tem nada para elas lá. Nada. É desconfortável até. Né? E não é só na estrada não, hein? Nem tudo, nas empresas também. As empresas não estão. Exatamente, não tem. Não está preparado. Não estão preparadas para mulheres, né? Eu lembro, né, eu já fui em várias empresas, assim, você tem o banheiro masculino, às vezes no pátio. É isso aí. Você tem a sala dos motoristas para homens. E você não tem espaço para mulher. Então você ainda tem várias empresas que não têm esse espaço. Empresas grandes, né? Não vamos citar nome aqui, mas empresas grandes. Exato, então assim, essa é um... É um ponto realmente que tem que ser cuidado, discutido, Isso. porque é impressionante, e o volume é muito alto, tem crescido demais. Tem empresa de transporte aqui, acho que 60% hoje é mulher comandando, eu não estou falando de gestão, estou falando da operação, mão na massa ali, é a mulherada comandando, não só transporte, como operações de empilhadeira. Recentemente aí, se não me engano, a Votorantim inaugurou um CD 100% mulher, eu acho que em Manaus, uma coisa assim. O Votorantim, que é parceira do Prêmio Senai também. E só mulher comandando, imagina, que tonelada de cimento ali, mulherada pra lá e pra cá, coisa de doido. Né? Você pegar operações da CA lá, não sei se tinha alguma coisa na CA na sua época. A maioria é mulher. Na operação em si, a maioria é mulher. A gente tinha mais exemplo do quadro mulheres. E a gente sempre trabalhou muito com mulher. Porque tinha toda uma questão tudo da roupa, né? Da moda e a gente tinha nas mulheres uma atitude, digamos assim, diferente. Então a gente tinha... Inclusive a gente venceu barreiras com isso, né? Porque às vezes fala assim, a mulher não pode carregar peso, né? Não. Tem isso também. Hoje acabou esse negócio. Acabou. A mulher mais frágil. Mais frágil. Olha, eu vou ser um defensor, apesar que elas não precisam, mas eu quero aqui me colocar no papel nesse instante no podcast log de defensor da mulherada, cara. A mulher tem
um poder de adaptação tão grande nessa área nossa da logística, que é tão machista, mas elas conseguem se adaptar de uma forma tão espetacular, né? Porque, veja, você tem que fazer tudo isso sem perder a vaidade, tendo que disputar seu espaço, mostrando competência, porque quando chega uma mulher no espaço desse nosso de logística, já vem com desconfiança. Ih, será que vai dar conta? Cara, elas dão um show, dão um show. Cito para você vários nomes aí que dão um show em operações, seja na gestão, seja na operação, dão um show, dão um show. Mas ainda são pouco valorizadas e pouco citadas. Então fica aqui nosso registro no Podcast Log. Não, e assim, ó, bem colocado isso, eu acho que, assim, juntos, né, homens e mulheres, nós somos muito mais fortes. Muito mais, muito mais. Tem que estar junto. Muito mais. É abrir a cabeça e, pô, levar para o cliente uma experiência legal mesmo. Porque o mundo está tão hoje, a pandemia, pegar uma coisa boa da pandemia, se é que é possível falar um negócio desse, mas impulsionou tanta coisa, tirou tanta gente da zona de conforto, né, que hoje mudou tudo, cara. Acabou. Você não vê ninguém mais acomodado como era antigamente, né? A questão de tecnologia nossa do Brasil deu um avanço absurdo. Fantástico. Muitas operações aí que estavam patinando, o negócio deslanchou, né? Ou vai ou quebra, né? E quem conseguiu se adaptar, estudar, porque muita gente estava acomodado também até no estudo, esse aí evoluiu e está seguindo. Quem não conseguiu, infelizmente, está patinando, mas a vida é assim, né? E você tocou num ponto muito importante, que é essa questão da tecnologia, né? Hoje em dia a gente não tem que pensar se vai ou não investir em tecnologia. É por onde começar. É por onde começar. Por onde começar. E falando por onde começar... Essencial, né? Exato. Exato. Ivan, hoje para o pessoal que está chegando agora, o jovem que está chegando agora, para o profissional que quer ingressar em montador, porque muita gente idolatra montadoras, né? Exatamente. GM, Volkswagen, Scania, eu fui em várias festas, vários eventos de montador, o pessoal idolatra. Como é que chega um jovem desse, como é que acessa hoje uma montadora dessa, como é que faz para chegar numa área de tecnologia como a tua para trabalhar lá? Então, nesse mercado. Lá na Scania está entrando muito jovem lá, né? Então eles têm aquele programa Jovem Aprendiz, né? Uhum. Então muitos jovens entram na Scania hoje, e aí a Scania também tem uma parceria com o Senai, né? Então tem a molecada lá que está entrando pesado, né? Todo ano a Scania contrata bastante jovem, né? E hoje o caminho para entrar numa montadora como a Scania ela tem um padrão que é assim, ela exige que você tenha pelo menos o técnico, né? Uhum. Para você conseguir entrar na Scania. Então, pelo menos o técnico ela exige isso. E o caminho é sempre você fazer o trajeto de você entender que você está sempre num processo como uma montadora, você vai estar sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Por que as pessoas querem entrar dentro de uma montadora? Porque o aprendizado é muito grande dentro de uma montadora. Você tem vários processos lá dentro, e aí a velocidade que muda esses processos é muito grande, então o aprendizado é gigantesco, né? Então, acho que o mais correto de se falar para um jovem hoje é ele entrar querendo aprender, né? Querendo aprender, de se desenvolver. E lembrando que nem tudo são flores, né? Exatamente. E quais foram os desafios que você teve quando você ingressou nessa área de tecnologia dentro de montadora? Quais foram os desafios que você enfrentou? O que você fez para superá-los? Como é que foi essa trajetória tua aí? Acho que o primeiro desafio foi quebrar o paradigma que a tecnologia ia expurgar as pessoas, né? Quando a gente estava implementando alguma coisa de tecnologia, o pessoal já começava a se assustar, falava, vai mandar embora, né? Então, acho que o primeiro desafio foi esse, achar que a tecnologia ia substituir as pessoas dentro do processo, né? Então, acho que depois que eu mudei essa mentalidade, eu consegui entender que a tecnologia estava sendo implementada para nos auxiliar e não simplesmente nos substituir, né? Então esse foi um primeiro desafio que eu tive que vencer. Quebrar esse paradigma numa numa equipe tão heterogênea ali, várias cabeças, várias pessoas, de vários lugares. Enfim, cada um tem um pensamento, mas muita gente vem de baixo para crescer. Quando ouve um negócio desse, fica desesperado. Exatamente. Quando a gente chegava para colocar qualquer tecnologia, o pessoal já começava a se assustar. E aí quando eu comecei a trabalhar também com veículos autônomos, que é você colocar que a gente chama de AGV, né, que é os veículos autônomos. Quando a gente começou a trabalhar com isso, aí que foi difícil mesmo, né? E como é que é o líder lidar com uma coisa dessa? Para não perder a equipe. É muito difícil, cara. Muito difícil. Você tem que saber colocar o que você está fazendo, ser o mais claro possível para o pessoal, né? Para você não passar por uma visão errada para o pessoal, né?
E você tentar mostrar para a galera que você está tentando melhorar o processo e não substituí-los, né? Então, então, assim, gera muito aprendizado quando você trabalha com tecnologia, né? Então, você consegue mostrar que você está melhorando o processo e você também está inserindo no setor ali oportunidades das pessoas aprenderem, a oportunidade das pessoas desenvolverem, né? Então, isso que é interessante. Sendo bem futurista aqui ainda nessa questão do carro autônomo, né? Você que é o Tesla lá da Scania. Como é que você enxerga isso para frente, cara? Você acha que no Brasil isso vai pegar? Acho que vai, cara. Vai sim. Tenho certeza. Acho que está caminhando por aquilo que eu te falei, né? O Brasil não estava preparado para isso, né? Mas agora a gente está avançando de uma forma tão rápida, né? Com a tecnologia de 5G, né? A gente já tem se falado muito isso já, né? A Scania já tem implementado o Wi-Fi 6, tecnologia 5G, já tem implementado isso lá. Wi-Fi 6? O Wi-Fi 6 Em casa eu tô brigando com o 4G ainda, que funcionar tá uma guerra. A gente já está se falando nisso, né? Já preparamos a nossa fábrica com esse Wi-Fi 6, então todos os nossos APs, as antenas da fábrica foram trocadas. O ambiente já está sendo preparado para receber esse tipo de tecnologia, né? Então, acho que a gente vai avançar muito nisso ainda. Isso foi de transporte, né? E como é que você enxerga isso no varejo, no geral? Robert, é assim, olha, primeiro que as montadoras têm uma coisa que foi interessante, foram as primeiras a investir em robôs, né, os braços mecânicos. Então, lá atrás as montadoras trouxeram, e hoje a gente olha no mercado que o custo de um braço de um robô, né, caiu mais de 50%. Então, a gente está vendo o custo da tecnologia, que antes era difícil de ter no Brasil, acesso, caro, né, caindo em todos os setores. Então, a gente começa a ver toda a tecnologia sendo barateada, né? A gente vê o RFID mais barato, a gente olha os novos sistemas, tudo está se tornando mais acessível. Então, assim, esse é um caminho sem volta. O varejo eu acho que foi mais pioneiro nessas questões, né? As montadoras, né? Mais nos robôs, o varejo mais nas tecnologias, nos sorters, né? Nessa coisa toda. E agora a gente está se cruzando nos AGVs, nessas questões dos AMRs, né? Tudo isso, cara, não tem jeito. Assim, é o que eu falei agora há pouco. Tecnologia é o seguinte, não é uma questão se eu devo ter ou não, é por onde começar. É bem isso mesmo. Entendeu? Não dá mais. Então, assim, quem não tiver, não vai permanecer no mercado. É isso mesmo. O mercado está competitivo, você vê aí, né? A gente falou agora, por exemplo, do Mercado Livre, os investimentos que eles fazem em tecnologia, é uma empresa de tecnologia. Sim, puramente. Né? Puramente tecnologia. Então a gente vê que o avanço e a tecnologia se tornou vital para quem quer crescer e para quem quer primeiro continuar no mercado, depois crescer. Então, sabe... Se questiona mais, né? Quem está nos assistindo tem que entender o seguinte, a tecnologia chegou, está aí, veio para ficar. Uma coisa curiosa, né? Você comentou que vocês implementaram lá na Scania o Voice Picking. Cara, Voice Picking é uma coisa tão antiga. Tão antiga. Acho que tem mais de 20 anos, Nossa, né? Mais de 20 anos. Eu não tô falando no sentido de pejorativo, não. Eu tô falando que é uma tecnologia que veio há tanto tempo atrás, mas tinha o conceito, é muito cara, não sei o quê. E quem tinha não falava. Eu lembro que as empresas de referência era o Carrefour, mas ninguém via, era que nem cabeça de bacalhau. É isso aí. Voice Picking, eu conheço, mas ninguém nunca viu isso aí. Porque quem tinha não falava, né? Hoje não, hoje o pessoal está mais aberto a falar, a mostrar, né? É que hoje a gente criou na logística uma cultura do benchmarking, que eu acho que é bacana. Antigamente não, na verdade, assim, ninguém pode saber que eu tenho, porque isso é uma propriedade minha, isso é uma mesmo. vantagem competitiva minha. É isso aí. E aí você não falava. Você não, eu queria visitar a tua empresa, não pode. Eu enfrentei isso várias vezes. Nem imagino. Eu não pude visitar várias empresas, que eu falei, você não pode ir. Não, porque, mas, cara, nós somos concorrente. Pô. E a gente, né, assim, nós não somos, a gente pode ser concorrente muitas vezes lá no comercial, na questão, mas no back-office, que a gente chama, né, que está a logística, nós não somos concorrentes, as melhores práticas são para todos. E assim, ganha quem sabe implementar, quem tem atitude, quem olha para frente, para quem busca informação, para quem busca ajuda, apoio. Eu acho que isso faz toda a diferença. A gente precisa sair desse negócio. E isso cresceu no Brasil, o benchmark cresceu no Brasil. Isso é muito bacana. E baseado em benchmarking, me fala os desafios, as dificuldades que você teve, falando nessa coisa de ter dificuldade para acessar empresas, operações.
Me fala aí, uma grande dificuldade que você teve nessa trajetória tua aí, como é que você superou isso, como é que você deixa de aprendizado? Assim, cara, dificuldade a gente vai enfrentar sempre, né? Não tem jeito. Aquela que marcou, pô, essa aqui... E eu acho que, assim, as maiores dificuldades que a gente teve, em várias frentes, mas eu posso citar a frente, por exemplo, de planejamento, né? A gente ainda sofre muito para você planejar. Então, as empresas ainda têm a dificuldade daquilo que planeja versus aquilo que realiza. Uhum. E eu vejo que as operações sofrem para entregar. A gente sofre, porque desde que você planeja até que você executa, essa execução é que as empresas têm sofrido. Então, assim, eu sofri muito com isso, porque você planejava uma coisa, mas na execução não acontecia, né? O que acontecia muitas vezes é que você tem o mercado, ele é muito volátil, né? Uhum. Ele cresce, sobe, desce, vai mais, vem menos. E a gente sofria muito com isso. E aí você tinha que se adaptar. Então, assim, o que eu acho que hoje que a gente tem de grande desafio, e que eu tinha de desafio no varejo, é a flexibilidade. Uma logística flexível. E é muito dinâmico, né? Exatamente. A flexibilidade, essa que a gente agora muito está em voga, a resiliência, Pois né? A palavra que tá em moda, né? Tá na moda. Entendeu? Mas assim, é uma verdade. Se a gente não for flexível, não, eu não posso, aqui não dá para fazer, né? Porque eu brinco sempre, né? Eu falava com a minha equipe, gente, não, mas o comercial é maluco, os caras prometem um negócio assim. Gente, eles não são nossos inimigos. O comercial é nosso amigo. Agora, nós temos que se colocar no lugar deles e entender a dor deles. Uhum. Porque assim, existe uma briga clássica, TI, comercial e logística, né? É isso mesmo. Eu lembro de uma frase... Sem contar o marketing, né? Os que tinham era mais um inimigo. Porque às vezes o comercial é junto com o marketing. Exatamente. Né? Eles estavam unidos ali. Então, eu acho que essa era uma grande dificuldade. É difícil quebrar essa barreira. Eu lembro, eu brinco às vezes com o Fação Pai e falo assim, gente, assim, o que você acha de TI? Se não atrapalhar, ajuda muito. Pô, e tem que a cara do Ivan que é do TI, pô, peraí, né? A gente ouve muito isso. Ouve mesmo. O senhor Tesla já olhou, caramba, tem que... Porque o que acontece? Mas é uma visão errônea. Porque assim, dentro das empresas a gente tem que se unir. Porque tem que entender a empatia, se colocar no lugar do outro, entender o lugar do outro. Eu acho que isso faz grandes dificuldades, quando a gente conseguiu alinhar muito com o comercial, entender as dores dele, melhorar o planejamento, né, trazer TI para dentro do jogo, né, e mostrar para a TI que a gente precisa deles, eles são nossos parceiros, nossos inimigos, uma evolução fantástica. Então, assim, o que a gente chama de colaboração, né? A gente chama de se a gente não se colaborar dentro das empresas, entrando na logística, faz água. É isso mesmo. Você falou uma coisa muito interessante, cara, dessa briga, né, que existe. A gente enfrenta muito lá a briga entre processo e logística, né? Então fica... Porque aí tem uma filosofia do Kaizen que fala assim, tudo que é desperdício joga pra fora, né? Aí esse pra fora é onde? É pra logística, né? Então a gente enfrenta muito isso, né? Tudo que é desperdício dentro do processo de produção, que é chamado de processo que é considerado o processo que gera valor para o caminhão, né? Tudo que é desperdício, vamos jogar para a logística. Então, tem essa briga entre o processo e a gente, né? Da área logística. Imagina. Então, eu acho que esse é o desafio mesmo que o Martão comentou, né? De a gente entender que nós somos parceiros e que a gente precisa estar junto no negócio para fazer o processo rodar, né? Então, acho que essa união aí hoje é bem... a gente vai precisar disso. E é um desafio para todos nós. E ainda a gente enfrenta essa dificuldade. Eu acho que ainda a gente enfrenta ainda. Eu diria que os nossos desafios agora, mais recentes, é realmente tecnologia e colaboração. Tem que caminhar. Tem que caminhar junto. Se a gente caminhar junto, porque assim, eu já visitei operações, cara, que o cara implantou sistemas, softwares fantásticos, mas... isso aqui, não, que a gente faz manual. Qual manual? Não, porque TI não conseguiu. Assim, aí o cara não envolve TI no projeto. Você pode dar logística, sabe? Então, assim, a gente ainda encontra muitas ilhas dentro das empresas. E aí, cara, assim, não avança. É isso mesmo. Entendeu? Então, eu acho que esse é o grande desafio que você falou aí, né? O processo, ele não é inimigo da logística, ou seja, do abastecimento de linha. Não é. Nós temos que estar juntos. Será que não falta nesse processo todo uma reciclagem, um treinamento do básico
pro colaborador, né, pro empregado entender esse processo, como funciona, que é pro bem da empresa, pro bem dele, e se ele estiver capacitado, ele vai vir junto, vai crescer junto? Eu acho assim, ó, vou dar a minha opinião sobre isso. Sem dúvida tem, mas tem muito da liderança. Também. Liderança é um fator importantíssimo nisso. O líder tem que romper barreiras. Né? A gente ainda encontra liderança que não pensa assim. Às vezes as empresas não investem tanto em liderança. Você tem muita liderança que o cara foi alçado a líder. Ele era um bom operador, era um cara que cresceu dentro da empresa, mas na hora que ele botou na cadeira de líder, não preparou ele, ou ele não estava preparado. A gente encontra muito isso. Bastante. E eu acho que isso é um desafio. Eu tenho um artigo, né? A logística do futuro passa por pessoas. Depois está lá no meu LinkedIn, quem quiser ler. Onde eu falo um pouco sobre isso. Cara, não tem logística sem pessoas. Não tem. Não tem. Não tem. Eu quero até voltar bons anos atrás, né? Minha época de estagiário lá no IMAN, que foi uma faculdade para mim, literalmente. E lá eles pegavam muito no pé, principalmente né, Deus tem o Banzatão, o final do Banzato, que tinha que ler, tinha que ir atrás de informação, né? Porque o IMAN tinha tudo, cara. Porque, como o Bartão falou no início, não existia logística, né? Era PPCP, layout, movimentos de materiais, tudo mais. E na biblioteca do IMAN tinha um monte de fita lá de treinamento que vinha dos Estados Unidos. Hoje você vê aquelas gravações, você dá até arrepio, né? Mas era o auge, era o auge. Tinha a época de Pô, e eu li um livro lá, uma prova que eu ia fazer, um livro interessante, até nem sei se é fácil achá-lo, mas chamava a Escola de Samba Inteligente. Dá um exemplo realmente de uma escola de samba, né? Não que eu goste, né? Adoro. Mas lá, qual que era o conceito lá da escola de samba? Pô, uma escola de samba é composta de várias alas, né? Onde todo mundo depende de todo mundo. Então, o que o conceito lá quer dizer naquela época já? Escola de samba inteligente. O sucesso de um é compartilhado por todos. Então, se um errou todo mundo. Se acertou, ganha a escola inteira. Então, você não pode pensar individualmente, né? Pensar, não, vou fazer o meu, o outro que se dane. O cara de tecnologia, esse cara vai encher o saco aqui com essas coiseiras, né? Eu não entendo nada disso aí, vai me prejudicar aqui. Se você tiver essa mentalidade na empresa, você está morto, vai perder o emprego. Vai perder a vaga e a oportunidade de crescer, de evoluir, de chegar a um cargo de líder, de gerente, de diretor, que seja. Tudo sonhar, não é impossível. Mas tem que ter essa mentalidade aberta, de querer aprender, de querer buscar. Escola de samba, todo mundo por um único objetivo. Se ganhar, ganhou todo mundo. Se perder, perdeu todo mundo. Sem apontar nome, como eu brinquei no início, né? O sucesso tem um monte de pai. Fez sucesso, eu sou pai, fui eu. Foi um fracasso, virou órfão. Ninguém quer assumir esse BO. É bem isso. Até porque é quesito evolução. 10, exatamente. Tem que evoluir junto. Né? Bateria e tudo mais. Pô, pega uma bateria, né? Falando do exemplo do livro lá. Se um desafinar, bichão, errou todo mundo. Mas se um desafinar do lado conseguir ele dar uma abafada nele, ganhou todo mundo. É pensar no coletivo, né? Hoje a logística hoje não é individual. Quem pensa em ser individualista, usar até o termo egoísta na logística, nem pensa em entrar nessa área que não vai ter sucesso. Vai arrumar confusão. Exatamente. Vai arrumar confusão. Porque é exatamente o que está aqui, nós temos que entender. A colaboração nunca foi tão vital nas empresas, né? E as áreas andarem unidas. Eu acho que isso passa realmente pelas pessoas, mas passa principalmente pela liderança, tem que dar o tom. Quem dá o tom, aproveitando aí a escola de samba, quem dá o tom é a liderança. 10, Martão, nota 10. Mas também você não acha, Martão, que a tecnologia também trouxe um pouco, acentuou um pouquinho dessa dificuldade também que as empresas estão enfrentando? Porque assim, hoje a tecnologia ela entra e muitas vezes ela ela desumaniza as pessoas, vamos dizer assim. Porque assim, eu coloco alguma tecnologia lá que o cara não é nem mais, ele nem é mais forçado a pensar. Vamos dizer assim, a tecnologia faz aquilo que realmente o ser humano iria gastar um tempo ali para resolver. Então, eu vejo muito isso dentro da Scania, que aí você implementa uma tecnologia, aí quando você desliga aquilo lá, ou quando não tem mais aquilo, a pessoa fica perdida, não consegue tomar a decisão. Eu concordo com você, mas eu acho que essa diferença é como eu olho, né? A situação.
Então, quando a tecnologia vem, ela vem para me desonerar de várias atividades que eu fazia que eram atividades que eu não devia fazer, né? Essa é a grande verdade. Então, assim, eu tenho meu tempo para fazer outras coisas, para pensar em inovação, para estruturar outras áreas, para pensar o que eu tenho que fazer. Agora, eu acho que uma das coisas mais tristes que tem na vida de um ser humano, cara, é o comodismo. Então, assim, a tecnologia, assim, ó, eu já vi muitas empresas, assim, todo mundo vive apagando de incêndio. Tem cara que trabalha o dia inteiro apagando incêndio. É isso aí. Ele não tem tempo para fazer nada. Você vai fazer uma reunião com o cara não consegue. No meio da reunião o cara sai, levanta, volta. Aí fala assim, o que está acontecendo? O cara passa o dia apagando incêndio. Então é o seguinte, a gente tem que trabalhar não para apagar incêndio, mas para pensar em inovação. Para pensar de fazer diferente. Entendeu? E outra, não é trabalhar no problema, é na causa. Resolver a causa, o problema não existe. Então, eu acho que isso é que falta na logística. Pensar de forma diferente. Exatamente. E assim, a tecnologia é meu aliado. Ela não é um problema. É bem isso mesmo. É mudar o olhar, né? Mudar o olhar. Hoje o mercado está tão avançado, tão dinâmico. Hoje você tinha aquela máxima antigamente, né? Quem detém a informação tem o poder. Esquece isso, caiu. Hoje quem detém a informação e não sabe o que fazer com ela, tá morto. Tá morto, vai morrer com a informação na mão. Né? Vai ser o último a chegar, aquele cara tinha todas as informações, tá, mas não soube aplicar. E pior até, não compartilha. Não compartilha, exatamente. Né? Aí que morre mesmo, né? Aí que morre. A gente tem que compartilhar, porque assim, olha, eu tenho uma coisa seguinte, é muito chato viver para você mesmo. Muito. Entendeu? É chato, muito. Você tem que compartilhar. É o que eu estou fazendo aqui hoje. E quem não divide, não multiplica. Exatamente. É bem isso, bem isso. Boa. Tem que ter, senão você vai ficar sempre mais o mesmo. Sempre mais o mesmo. Poxa, que bate-papo. Ivan, agora que se soltou mais. Caramba. Estamos na nossa reta final do podcast log aí. Mais uns minutinhos para a gente finalizar, mas ainda dá tempo. Eu queria que você fizesse uma pergunta para o Ivan, Martão. Ele fez uma para você agora interessante. Manda uma para ele. Rapaz, me pegou de calça curta aqui, mas vamos lá. E ele já trabalhou lá. Curiosidade, só o podcast log te traz isso. Martão já trabalhou na Scania. Olha aí. Que ano foi isso aí? Isso aí foi 80. Não vou falar. Faz tempo. Vou dizer assim, faz tempo. Eu trabalhei pouco tempo na Scania, mas... A sua sorte depois da pandemia zerou tudo, né? Exatamente. Agora. Estamos no ano 4 agora. Mas eram outros tempos, né, das montadoras, e a gente sofria muito com as crises, né? O Brasil passava por várias crises repetitivas, né? E assim, ó, a crise só qualquer semelhança com hoje é mera coincidência. Exatamente. Parece que as coisas se repetem. Mas, Ivan, aproveitando então aqui, assim, mais... Assim, dentro daquilo que você está vivendo hoje, você falou, eu trabalho muito com abastecimento de linha, essa parte interna, né? Essa parte como é que está a Scania em matéria de mercado? Como é que você enxerga ali o crescimento, a produção? Como é que você vê assim os próximos anos da Scania daqui para frente? Que eu acho que é interessante, né? Até porque isso norteia também o transporte e a logística. Legal. Pergunta muito interessante mesmo. A gente teve um rapaz que ele deu um treinamento pra gente, ele era da área de comercial. Então, assim, a gente que vive dentro do processo, a gente não tem a visão da área comercial, como que está sendo. A gente sabe que a produção tá indo bem quando você vê que está produzindo ali, os caminhões estão saindo. Aumentando, né? Tá aumentando agora. Agora 150 caminhões. 200. Aí esse filho da mãe tá me dando trabalho aqui. Aí quando aumenta, a gente acaba reclamando. Isso mesmo. Então a gente não tem essa noção de como que está a questão se a Scania se todos esses caminhões que a Scania tá saindo da linha ali, está vendendo mesmo, né? A Scania tem um diferencial que ela não trabalha com estoque, né? Então todo caminhão que é produzido, ele é caminhão que está vendido. Tanto é que a produção desse ano já está toda fechada, né? A gente tem produção fechada já, né? Hoje a Scania trabalha com o que a gente chama de puxado. Ela não empurra para o mercado, é puxado. Exatamente. Então, assim, que nem eu comentei há pouco tempo, um pouquinho antes, né?
A Scania está investindo pesado nessa área de sustentabilidade, né? Então os caminhões a gás, os caminhões elétricos, né, que está chegando aí. No nosso país não é tão forte, mas nos outros países é bem forte essa questão do caminhão elétrico. Então ela está investindo pesado nisso. E tem uma curiosidade também da Scania, que todos os dias a gente tem visita lá dentro, né? Então a Scania está trazendo bastante o cliente para dentro do nosso processo. Isso é muito importante. Todos os dias tem visita lá dentro. Então os clientes entram dentro da Scania para conhecer todo o processo, como funciona lá dentro, né? Como que é a parte... Não só logística como montagem, precisa né? marcar uma visita lá, né? Exatamente. Eu estive lá muitos anos atrás com a irmã, nem tinha Tesla rodando lá ainda. Cara. Agora tem que conhecer. Não tinha nem um armazém novo ali no final, novo, ali verdade, agora, ali, verdade. aquele armazézão novo agora ali perto, no final da Scania ali, ó. Eu sempre faço isso quando eu tenho a oportunidade de implementar alguma tecnologia, alguma coisa que é nova, eu sempre trago o fornecedor para dentro da Scania para ele conhecer o processo legal, lá, né? Legal. Então, assim, a Scania tem crescido bastante nessa área. E esse cara que ele foi dar o treinamento pra gente, ele nos deu uma visão da área comercial que a gente bem não tinha. macro. A gente nem tinha noção de como funcionava isso. Né? Pra gente foi algo muito, muito interessante a gente saber como funciona, né, a parte de venda. Isso é um ponto importante que você falou, que eu acho que é uma coisa que as empresas ainda erram bastante. E eu já cometi isso no passado, depois até corrigir, que é a gente compartilhar com todos os resultados da empresa. Porque todo mundo quer saber como é que está a empresa que trabalha, quer entender. E é isso que você fala, às vezes a gente está distante de uma área de vendas ou de uma área comercial e a gente não sabe o que se passa lá. Quando a gente sabe, a gente entende o que acontece e por quê e o propósito do qual eu trabalho. Muito legal. Isso é muito importante. E aí também tem um assunto que está surgindo aí, e é bem interessante. A gente tem bastante chinês lá na nossa matriz, né? Na São Bernardo do Campo lá, porque a Scania está abrindo uma fábrica lá, né? Na China, né? Caminho inverso. Vocês vão copiar a chinesada agora, vai ser ao contrário. Então, assim, tá bem interessante, assim, tem muito chinês lá, né? Tem alguns colegas meus que foram para lá, né? Para China, e tem alguns outros colegas que estão já de mala pronta para ir para lá. Pô, que legal. Então a Scania está com a fábrica lá e acho que ano que vem, 2025, já inicia já a montagem lá, e lá vai ser igualzinho a fábrica aqui de São Bernardo, porque assim, diferente das outras fábricas no mundo aí, ela tem montagem do caminhão aqui, a montagem do motor em uma cidade, a montagem do chassi em outra, né? E aí depois eles juntam, né? Aqui em São Bernardo não, a gente faz todo o processo, né? A cabina, todo o processo do motor, sai tudo do mesmo local. E lá na China vai ser igualzinho a fábrica daqui, né? Pô, muito bom. Vai ser Eu não sei se estou enganado numa época de estagiário lá no IMAN, não sei, vamos ver se eu estudei certo. Uma das primeiras empresas aí para a China fabricar não caminhão, mas ônibus foi a Marco Polo, né? A Marco Polo. Uma das primeiras, né? Carroceria, né? Carroceria. Não deu muito certo porque os caras começaram a copiar lá. Então, desejo sucesso para a Scania lá. Que o chassi saía da Scania e ia para Marco Polo. Ia só sair Marco Polo fazia carroceria. É isso aí mesmo. Os ônibus ainda são assim, né? Os ônibus só saem... Pessoal, isso é estudo. Os ônibus a gente não monta lá, monta só o chassi. Você sabe que eu lembro, assim, que a Scania chamava Saab Scania Vabs. Isso, exatamente. Depois ficou só Scania Vabs. E depois... Poucos sabem disso, né? Poucos sabem disso. História, né? Isso é história. Saab era uma empresa sueca, a Vabs acho que é uma empresa de vagão. Isso, exatamente. De caminhão. Depois ela foi juntando até que muito bom. Estamos aqui na nossa reta final do Podcast Log. Para encerrar, você vai ter algum sonho, Martão? Rapidamente, em 30 segundos. Muitos, né? Não ter sonho Seja na logística, morrer, pessoal. Não ter sonho é morrer, não tem sim. Não, eu acho que sim. Eu acho que sim, não é. Eu tenho certeza, né? Eu continuo na logística e quero continuar ativo até o fim dos meus dias, até enquanto eu puder. Cara, eu realmente me apaixonei pela logística, é o que eu gosto, o que eu sei fazer mais ou menos, né? E o meu sonho é continuar ajudando pessoas, compartilhando, ajudando empresas, né? Por isso que a gente hoje está em consultoria, porque esse sonho aconteceu aí em 2019, eu e mais 3 amigos, né? Em comum, todos nós fomos na CEA um período, cada um seguiu um caminho, a gente se juntou, e esse é o meu sonho, de continuar crescendo, de continuar compartilhando,
de continuar ensinando e principalmente aprendendo. Bacana. Então, para mim é isso. Eu gosto, cara, do que eu faço, amo realmente o que eu faço e não me permito ficar parado. Boa. E você, Ivan, algum sonho ainda pessoal na logística, na tecnologia? Eu tenho sim. Inclusive, de estar aqui já faz parte de um dos meus sonhos. Ficamos felizes. Porque assim, como comentei, eu vivo muito dentro das quatro paredes, né? Então agora eu tô tendo a oportunidade de estar saindo um pouquinho fora das quatro paredes ali e conhecendo realmente outras empresas, né? Me envolvendo mais com tecnologia, né? Hoje a minha área é mais voltada para o suporte, então a gente dá suporte para o processo. Então é uma área que eu sou apaixonado, né? Eu me satisfaço dando suporte para a galera e vendo que o pessoal tá fazendo o trabalho deles da melhor forma possível, né? Com nossos auxílios, né? Então acho que eu quero também continuar crescendo nessa área, continuar me envolvendo com tecnologia. Acho que é isso. Ótimo. Acho que, como o Martão falou, a gente não vai ter escolha, a gente vai ter que entrar nessa era. Boa. E então eu quero continuar mergulhando nessa era aí de tecnologia. Não, muito bem. Pois temos aqui hoje no Podcast Log duas pessoas fantásticas. Meu amigo Luiz Martão e meu amigo Ivan Rocha. Martão, especialista em logística aí de muitos anos, referência CA. Ivan, responsável aí pela toda a arquitetura estratégica da Scania. Foi uma honra receber vocês aqui. Quero agradecer aos nossos apoiadores aí, Grupo GPS, Logs Logística, Combilift, Biswanger, W3 e Softrack. Um prazer imenso, espero ter suprido aqui a ausência hoje de André Romero, de Ana Carina, nossos âncoras aqui do Podcast Log. Sou David Roberto, da Painel Logístico, humildemente aqui substituindo duas feras aqui no comando do podcast. E convidar vocês, a nossa audiência, a comentar o que vocês acharam da entrevista, quais dúvidas vocês têm, que a gente vai repassar para essas duas feras aqui responderem. Curtam e compartilhem, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tenham acesso às informações, esse bate-papo e histórias fantásticas aqui de grandes profissionais. Grande abraço a todos, nos vemos em breve no 8º episódio do Podcast Log. Um abraço.